Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de abril de 2026. E nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Nós estamos estudando a terceira parte e estamos no capítulo 2. Vamos começar hoje o sexto parágrafo. Terceira parte, capítulo 2, sexto parágrafo, né? Do livro Dramas de Obsessão. Mas antes de começarmos, vamos aqui agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando, refletindo, procurando crescer um pouco mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. E sempre lembramos dos nossos irmãos menos afortunados, né? Os mais sofridos, pedindo a Deus que fortaleça cada um deles. Então, vamos começar o nosso estudo. Então, como eu falei, nós estamos na terceira parte desse livro, capítulo 2, sexto parágrafo. Diz assim o doutor Bezerra de Menezes: tomadas de um deslumbramento que tocava as raias do pavor, as quatro individualidades endurecidas se detiveram nos enunciados de revolta. Quem são as quatro personalidades? O Aboab e os três filhos, Joel, Rubem e Saulo, né? Quedaram-se respeitosas, concentradas na felicidade, porque de repente Esther apareceu para eles lá no plano espiritual, né? Eles, muito tempo que eles não viam a Esther, e ela aparece linda, né? Em volta de toda aquela luz maravilhosa, aquela energia, porque era um espírito, né? Já renovada. Então ela aparece, e eles viram ela com toda aquela luz iluminando, né? Então eles pararam, né? Respeitosas, quedaram-se respeitosas, concentradas na felicidade inapreciável de revê-la e de ouvi-la, pois dizia-lhes, murmurando docemente, como numa cavatina angelical. Cavatina é um termo musical italiano. Sim, meus amados de outrora, meus amados de hoje e de sempre. Ela está aqui, né? É, Ah, tá, pode deixar. Tudo bem, Marcos. Você está dizendo que a Vera está aí conosco também. Então, né, ele fala aqui, é, ele diz, sim, meus amados de outrora e de sempre, né? Eis-me novamente convosco. Ela se dirigindo à família. Eis-me novamente convosco, para nunca mais nos separarmos, mas para que tão grandiosa aventura se concretize, necessário será que eu vos recorde o sagrado dispositivo da lei da nossa raça. A lei suprema, fornecida por Javé, o Deus de Israel. E aqui tem uma notinha, né, no pé da página que diz assim: Javé ou Jeová, Espírito Superior, não é Deus, tá? Mas se a gente falar isso para um irmão nosso judeu, ele vai até, né, ficar revoltado com a gente. Então, Javé, Jeová, Espírito Superior, protetor da raça hebraica, que concedeu ao médium psicógrafo Moisés, em nome de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, Jeová não é Deus. Era um espírito superior, espírito protetor da raça hebraica. Ele é que entrega, passa para um Moisés, que era um médium espetacular, capaz de produzir uma série de fenômenos, né? Lembra lá do Moisés no Egito? As pragas, sendo que, se eu não me engano, as três primeiras
quem produziu aqueles três, acho que eu não me lembro se são os dois primeiros ou os três primeiros fenômenos, é o irmão dele, o irmão de Arão. Moisés, Arão, o irmão mais velho, que era também outro médium espetacular. É Arão que promove os dois primeiros fenômenos, depois Moisés, tá? E Arão e Moisés vão estar sempre muito juntos. Então, ele diz aqui que Jeová, ou Javé, né, era um espírito protetor da raça hebraica que concedeu ao médium psicógrafo Moisés, além de ter outras capacidades de fenômeno, né, em nome de Deus. Então, Deus enviou através de Jeová ele, os 10 mandamentos, tá? Fenômeno idêntico aos que se processam hoje entre os médiuns espíritas. Outro espírito da mesma categoria espiritual de Javé revela-se também protetor dos hebreus. Elohim é outro espírito, citado com o primeiro, com Javé, com Jeová, várias vezes no Velho Testamento. Os antigos povos de Israel atribuíam tais manifestações ao próprio Deus. Então, Jeová, ou Javé, e Elohim eram espíritos protetores do povo hebreu, mas que o povo hebreu e os judeus de hoje e os nossos irmãos protestantes de hoje confundem e dizem que Jeová e Elohim é Deus, mas não é Deus. Eram espíritos protetores do povo hebreu, tá? Assim como o Brasil também tem, né? Um espírito que ajuda, esqueci até o nome dele. Ismael. Ismael, né? Então, e lembrem-se de uma coisa, a gente não pode esquecer. Espírito superior, protetor de uma raça, ele, vamos dizer assim, não é um espírito muito além daquela raça, não, tá, gente? Vê isso. É um espírito superior, tem muito conhecimento, mas ele é o espírito protetor do Brasil, tá? E tem o espírito protetor dos continentes, porque cada país tem seu espírito protetor. Agora tem aquele que é do continente e tem aquele que é do planeta Terra, que no caso é Jesus. Então tem uma hierarquia. Falamos disso semana passada. Voltamos aqui, né, ao livro Dramas da Obsessão. Está lá em cima. Então, eu vou ler de novo. A lei suprema fornecida por Javé, que é Jeová, o Deus de Israel, porque, né, Israel chama Jeová de seu Deus, mas a gente já sabe que a Ivone Pereira fez questão de fazer essa notinha aqui, né? A gente vai encontrar sempre o povo de Israel falando que Jeová ou é o seu, mas a gente já sabe agora que Javé ou Jeová é um espírito superior, protetor da raça hebraica, assim como Elohim. Mas aqui ela colocou Javé, o Deus de Israel, ao maior profeta dos hebreus, que é Moisés, o maior profeta dos hebreus. É o legislador. Nas sagradas escarpas do Sinai. Então, o maior profeta dos hebreus, todos nós sabemos, é Moisés. Inclusive, não vamos esquecer que o maior profeta dos hebreus, Moisés, fugiu do Egito por ter matado um soldado egípcio. Entendeu? Bem homem como nós. Quando ele viu o soldado maltratando um escravo hebreu, ele não conversou. Foi lá e matou o soldado que estava espancando um hebreu. E aí ele teve que fugir, porque ele era um assassino. Né? E era um rei, né? Era um E era um príncipe, 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 praticamente. Mas aí ele já tinha descoberto que ele era hebreu.
E aí, o que que ele faz quando ele vê o soldado batendo no escravo hebreu? Ele foi lá e matou o soldado. Cometeu um crime. Não importa a razão. Se Depois ele matou. só volta quando o rei morre. Já velho, já velho, É. né? Já velho que ele volta, né? Depois de sofrer muito que ele volta. Então, aqui, né? Quem quiser conhecer a história de Moisés é muito bonita. Ah, é mesmo. Adoro. Então, ele aqui, ao maior profeta dos hebreus das sagradas escarpas de Sinai, estatue como principal dever dos filhos de Abraão este mandamento, que encerra todos os demais, que os homens e os espíritos deverão observar para serem agradáveis ao Criador. E ainda teve mais um agravante. Quando ele volta com a mensagem psicografada, né, que era aquelas tábuas, e vê o povo adorando um bezerro de ouro, ele fica revoltado, com raiva, porque o povo não esperou que ele voltasse e se entregou à luxúria. O que é que ele faz? Ele quebra as tábuas. Ele quebra as tábuas. Como se as tábuas fossem dele, e não eram dele, para ele quebrar, num acesso de raiva. E aí Deus diz para ele, né, através de uma mensagem, que era para ele voltar, pegar outro, mas que ele, por causa daquele ato de orgulho, ira, não iria pôr os pés na terra prometida. E ele não. É verdade. Ele morre antes de entrar na terra prometida. Porque ele não tinha o direito de quebrar É. aquela mensagem, né? Ele ficou irado. Poxa, eu falei tanto, eu ensinei tanto, e vocês o que, que fizeram? Ele tinha que fazer o contrário. Ele tinha que ser fraterno, compreender que o povo ali ainda era muito inculto, né? Meus irmãos, não vamos fazer. Não, ele ficou irado e pimba, quebrou tudo, como se aquilo fosse dele, não era dele, né? Então ele vai ter esse probleminha aí também. Então tá aqui. São as leis, né, que deverão, que os homens e os espíritos, encarnados e desencarnados, deverão observar para serem agradáveis ao Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E não o ódio secular que vindes alimentando em vossas almas, para a desgraça vossa e impossibilidade de vossa própria felicidade. Foi o que Esther falou para ela, para eles, que a lei, lá, os 10 mandamentos, fala sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E o próximo é a ti mesmo. Não interessa quem é o próximo. Não tem esse próximo de ser só o homem da nossa raça. Eles odiavam os católicos, os cristãos, mas os cristãos eram os próximos deles. Então, o que, que eles estavam fazendo ali? Perpetuando um ódio secular que vinham alimentando e que estava levando a desgraça a todos. Se os vossos inimigos do passado faliram, olha o que a Esther diz para eles, se os vossos inimigos do passado faliram no cumprimento desse dever, que é o Azambuja e sua turma, deixando de observar o dispositivo supremo do Código Divino, que o dispositivo supremo do Código Divino é a lei de amor. É a lei de amor. E assim, ofendendo-vos profundamente, também, aí ela diz, vocês também infringistes o mesmo sagrado dispositivo, odiando e revidando ofensas. Então, se eles falharam ao seguir o preceito do amor, da lei, vocês também. Não perdoando, odiando. Aí vão dizer, isso é impossível. Ué, ela perdoou. Ela perdoou. Não é? 4 séculos, são 400 anos, gente. 4 séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível de nossa prisão em Lisboa. Dom João III, o rei da época, né? Outrora cruel e desumano, encontra-se agora em franco ressurgir para a redenção do seu espírito, através de operosidades generosas e heróicas em torno de povos e falanges sociais. Pois à frente da lei suprema, aquele que muito errou
muito deve construir de aproveitável e excelente para expungir com o inverso do que praticou outrora as sombras que lhe aviltam a consciência. Então, o rei Dom João III, que era o rei na época que eles foram presos, aquele que ordenou fazerem tudo, depois de 400 anos, ele já está se redimindo, o rei, o que mandou fazer toda aquela desgraceira, o que autorizou toda aquela situação, ele já está se redimindo, porque ele está trabalhando através das outras reencarnações que ele teve, e ela diz aqui, através de operosidades generosas e heróicas em torno de povos e falanges sociais. Pois à frente da lei suprema, aquele que muito errou, muito deve construir, de aproveitável e excelente, para expungir com o inverso do que praticou outrora as sombras que lhe haviam a consciência. Então, Dom João III, na época que esse livro foi escrito, lá por volta de 1938, deveria ser alguma figura de destaque na sociedade daquela época, lá dos anos 40, fazendo coisas em prol da sociedade. Devia estar lá, sendo um desses homens, né? Um político, de repente, um empresário, alguém, uma figura de destaque que estava trabalhando em prol da sociedade para expungir, quer dizer, expulsar, de, trabalhando de forma contrária ao que ele fez antes. Se antes ele fez o mal, agora ele estava procurando fazer o bem, e através do bem, arrancar da alma dele essas coisas negativas, né? As sombras que lhe haviam a consciência. E ele, olha só, que ela está falando do Dom João III, o rei, que instituiu ali a Inquisição. E ele o tem feito através das reencarnações, através das várias reencarnações que ele teve nesses 400 anos, pelas vias da abnegação e do sacrifício, inspirado num arrependimento construtivo. Então, Dom João III se arrependeu e, nesses 400 anos, vem reencarnando e praticando bem. Depois de horas desesperadoras, dos mais negros remorsos, em que também conheceu o amargor das lágrimas derramadas por aqueles a quem perseguiu, através das leis que criou, ele criou as leis. E ele sofreu muito depois por ter criado essas leis. E sofreu muitos processos de perseguição por aqueles espíritos que morreram por causa das leis que ele criou, né? Então, ele diz aqui: sofreu ele próprio, com agravantes terríveis, o rigor das mesmas leis, encarnação obscura e humilde, que posteriormente tomou em Portugal mesmo, nascendo em círculo familiar da própria raça que ele tanto perseguiu. Então, o próprio Dom João III teve uma reencarnação como judeu, e como judeu morreu na fogueira. Foi preso pela Inquisição, sofreu as mais terríveis torturas e morreu da fogueira, sofrendo, né, as consequências daquilo que ele criou, para provar o desacerto das leis e instituições por ele criadas. E durante todo esse tempo, enquanto o tirano, olha só, e durante todo esse tempo, enquanto o tirano arrependido do mal praticado tratava de se erguer para novos ciclos de progresso, vós, que éreis honestos e bons, mas não possuis boa vontade para perdoar e esquecer as ofensas recebidas, permanecestes estacionários do ódio, cristalizados na prática das vinganças, e tanto odiastes e tanto feristes revidando ofensas, que auxiliastes o progresso e a emenda dos vossos próprios inimigos de outrora, os quais hoje já se encontram em melhores condições morais perante a lei suprema do que vós outros. Então, aqueles que os torturaram, que pregaram mal, que criaram leis terríveis, como as leis da Inquisição, mais tarde, arrependidos, se entregaram à reparação. E hoje
estão em situação melhor do que eles que sofreram aquele mal, mas que não perdoaram e continuaram ali, cristalizados do mal. Então, os agressores, naquele momento, hoje estão em melhores situação que o agredido. Perceberam? Então, quando às vezes a gente olha, a gente tem ao longo da história da humanidade, do planeta Terra, espíritos aí que fizeram coisas terríveis. A gente sabe disso. Coisas terríveis, 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 terríveis. E aí a gente fica, né, só relembrando o nome deles e jogando lá. Por que matou 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões de pessoas? E a gente continua encastelado, cristalizado nesse pensamento. Enquanto isso, esse espírito que fez tudo isso daí pode, numa outra reencarnação, ter sofrido horrores. Aquele sofrimento horrível que ele teve pode ter despertado nele o arrependimento do mal que ele praticou. E pode tê-lo levado ao quê? A outras reencarnações doloridas para que ele pudesse o quê? Reparar o mal. Primeiro para espiar, arrancar dele toda aquela energia ruim. E depois buscar a reparação. E aí um dia a gente pode ter uma surpresa. De repente um desses que sofreu muito quando esse o agrediu, pode ainda estar odiando ele. E, de repente, ele aparece à frente dessa pessoa numa situação muito melhor do que essa pessoa. E aí, o que que vai dizer? A pessoa vai dizer: Meu Deus. Ontem eu vi uma matéria que me levou a pensar. Era sobre esse irmão que lá, né, na metade da primeira parte do século XX, ele comandou um movimento terrível que matou 6 milhões de pessoas. E até hoje, né, o nome dele é execrado. Aí a pessoa diz assim: estão falando isso dele, mas estão esquecendo de um outro que no início do século XX cometeu atrocidade, era um rei, atrocidades terríveis num país da África. E ele matou quase 10 vezes mais do que esse matou, comandou a matança durante a Segunda Guerra Mundial. 10 vezes mais. Daí um pouquinho mais, tá? Umas 70 milhões, 80 milhões de pessoas de um só país. De um só país. Quase ninguém lembra dele. Mas desse aqui, desse que já tinha mais jornal, né, telerádio, essas coisas, todo mundo joga pedra. Tem gente até perguntando: onde será que fulano deve estar nesse momento? Às vezes, ele está lá, se arrependendo dos atos cometidos. Enquanto a gente está aqui fazendo questão de perguntar: onde será que ele está, hein? Que homem terrível, que é isso, que é aquilo? Se, cristalizando a sua mente no ódio, na vingança contra ele. E às vezes ele deve estar, às vezes, num lugar já despertando, né? Buscando, sofrendo, espiando. E talvez, no futuro, que não pode até nem ser muito longo, talvez menos de 400 anos, talvez 100 anos, ele apareça numa situação bem melhor do que aqueles que ainda estão questionando onde ele está hoje em dia. Ou vendo vídeos das coisas que ele pode ter feito ou mandado fazer. Não é? É esse tipo de coisa que ela está falando. É esse tipo de coisa que ela está falando. E ela chama atenção. Enquanto vocês, 400 anos aí, agarrados, presos à vingança, aquele que armou tudo isso aí já está numa situação melhor que vocês. Melhor que vocês. Então ela diz aqui, né? Pois o certo é que eles não mais odeiam a quem quer que seja, e que um grande e sincero arrependimento do passado mal os predispõe a futuro honroso e reparador.
Então, eles não estão mais odiando ninguém. Eles estão buscando reparar, consertar o negócio, enquanto vocês ainda estão odiando. É tempo, diz Esther, pois de perdoar para serenar o coração e tratar de progredir. Porque quando você guarda esses ódios seculares, é como você tivesse amarrado uma pedra numa corda, uma pedra bem grande numa corda, amarrado no seu pescoço e jogado dentro do rio. E você vai ficar lá no fundo do rio, sentindo as torturas de morrer afogado, do suicídio, preso àquela pedra. Você está lá. Porque o ensino diz o quê? Quem busca vingança acaba duas formas. Então, você enterrou aquele, quer dizer, você pensa que enterrou o outro. Mas você, com certeza, está enterrado. Está lá, com a corda presa no pescoço. E não sobe de jeito nenhum. Porque olha o tamanho da pedra. A pedra é o tamanho do teu ódio, do teu desejo de vingança. Aí ele diz aqui, né? É tempo, pois, de perdoar para serenar o coração e tratar de progredir. É tempo de amar a Deus nas pessoas dos vossos irmãos de humanidade, e não apenas aos compatriotas e correligionários da mesma fé religiosa, que eles são assim, amam aquele que é do meu sangue, da minha fé religiosa, né, do meu país. Vinde comigo, diz Esther, e eu vos exporei em serões tão doces. Quer dizer, eu levarei vocês para assistir serões, quer dizer, palestras, né? Tão doces como aquelas de outrora, sob a amenidade das oliveiras, aquelas que eles faziam na casa deles, né? Ali, um em volta, ali juntos, né? Como aquelas sob a amenidade das oliveiras, do nosso solar querido, da mansão querida, da casa deles, né? Não mais as leis rigorosas de Israel, aquelas leis do dente por dente, olho por olho, que nos eram relembradas pelos velhos códigos hebreus, mas as suaves leis do amor e da fraternidade, estatuídas por aquele grande Rabone que é Jesus, que me agasalhou e enalteceu em vossa ausência. Então, enquanto ela não podia estar com eles, ela recebia, né, o acalanto, o carinho de Jesus. Impressionados e temerosos, nada responderam. Saul, Rubem, Joel e o pai, sendo que Joel e o pai eram os mais duros e pedreiros, né? E acabaram prejudicando os mais jovens, repassando aquele ódio para eles. Impressionados e temerosos, nada responderam, mas seguiram com ela. Exaustos os meus médios, isso é o doutor Bezerra falando, né? Porque os médios do doutor Bezerra, os discípulos do doutor Bezerra, é que deram comunicação daqueles espíritos. Exaustos, os meus médios não mais resistiram. Despertei-os, porque eles estavam em transe, né? Mediúnico. E o doutor Bezerra os despertou. Despertei-os. Refeitas foram as suas energias por nós, por ele e pelos outros amigos espirituais. Mas a reunião no mesmo centro prolongou-se ainda, conquanto subordinada agora aos planos exclusivamente visíveis. Então, a reunião daquela casa espírita, no plano espiritual, continuou, atendendo a outros espíritos. Mas, no plano dos encarnados, a reunião acabou. Gente, nós vamos encerrar aqui, tá? Semana que vem, nós começamos o capítulo 3, 27 de abril de 26, capítulo 3. As vibrações disseminadas, tá? Capítulo 3. Belíssimo ensino aqui de Dr. Bezerra de Menezes, né? A gente tem que ir devagarzinho mesmo, porque Dr. Bezerra está trazendo tanta coisa aqui para gente, né? Tanta informação, que a gente tem que ir devagarzinho mesmo, né? Concordo. Fale.
prestando atenção no estudo, a gente fica lembrando as coisas que está acontecendo, né? No atual agora. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente vai, né, devagarzinho para não atropelar, porque é muita informação, muito ensino, e a gente tem que, agora que a gente recebeu esse ensinamento, vamos refletir sobre tudo isso aí. Refletir sobre tudo isso aí. A gente vai ficar prisioneiro ou vai se libertar, né? Exatamente, exatamente. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Daqui a pouco começa às 18h30 a nossa palestra pública do painel espírita Joana de Ângeles, terceiro painel espírita Joana de Ângeles. O tema é Ascensão Espiritual. Tem tudo a ver, né? O livro é esse livro aqui, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, né? É o capítulo 42. Então, vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente retorna. Eu vou passar para você, tá, Ana? De novo, o anfitrião, tá? Para Ana Constantino. Você vai ficar aí, né, Ana? Vou passando para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e vamos refletir bem sobre tudo isso aí. Joana, você faz a prece de encerramento da palestra? Tá? Faço. Eu faço aqui, eu faço a abertura mesmo, porque o Alberto tem compromisso, não pode fazer. Um beijo no coração de todos, tá? Daqui a pouco a gente se encontra para a nossa palestra.